Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje, então, é a nossa revisão de história. Vamos também estudar alguns conteúdos do primeiro bimestre e vou citar mais alguns no final do vídeo, ok? Já nós estudamos sobre a história dos lugares, que os lugares onde nós frequentamos e por onde nós circulamos são muito importantes e eles fazem parte da nossa vida. Então, muitos desses lugares contam histórias e muitas dessas histórias são contadas por meio de imagens. Então, assim como as imagens, as fotografias, gravuras, pinturas, desenhos, filmes são considerados fontes visuais. Hoje em dia, então, fotografar se tornou uma atividade bem mais simples do que no passado. Então, na atividade número 1, vocês vão marcar um V para verdadeiro e um F para falso. Sobre produzir imagens com diferentes tipos de câmeras fotográficas. Eu vou ler as questões com vocês e vou dar uma pausa, um tempinho para vocês responderem. E logo após responderem, a gente volta para vocês verem se vocês acertaram, para ver como vão na prova. Se aprenderam o conteúdo, tá bom? Verdadeiro ou falso? Hoje, fotografar se tornou uma atividade bem mais simples do que no passado. Verdadeiro ou falso? Com as mudanças tecnológicas, produzimos imagens com diferentes tipos de câmeras fotográficas ou telefones celulares. Verdadeiro ou falso? Hoje, somente as famílias mais ricas têm acesso a esse tipo de registro, fotografias. Será que é verdade? Antigamente, as fotos eram feitas somente em estúdios. As câmeras fotográficas eram grandes e as pessoas se vestiam para a ocasião. Será que é verdadeiro ou falso? Última questão, será que é verdadeiro ou é falsa? Hoje, fotografar se tornou uma atividade bem mais difícil e trabalhoso do que no passado. Vou dar uma pausa, vocês deem pausa no celular ou no tablet ou no computador e façam as questões e logo a gente volta. Vamos lá então. Hoje, fotografar se tornou uma atividade bem mais simples do que no passado. Sim, hoje se tornou uma atividade bem mais simples fotografar. Verdadeiro. Com as mudanças tecnológicas, produzimos imagens com diferentes tipos de câmeras fotográficas ou telefones celulares. Também é verdadeiro. As mudanças tecnológicas hoje permitem com que nós possamos tirar fotos com diferentes tipos de aparelhos eletrônicos. Hoje, somente as famílias mais ricas têm acesso a esse tipo de registro, ou seja, fotografias. Essa frase é falsa, porque ter fotografias antigamente era custoso e trabalhoso, tá? Somente as famílias mais ricas no passado é que tinham acesso a esse tipo de registro. Hoje não, hoje é todo tipo de pessoas podem ter esse tipo de registro. Antigamente as fotos eram feitas em estúdios, as câmeras fotográficas eram grandes e as pessoas se vestiam para a ocasião. Verdadeira! Antigamente era tudo em estúdio, hoje pode ser em qualquer lugar. Hoje, fotografar se tornou uma atividade bem mais difícil e trabalhosa do que no passado. Não, essa é uma frase falsa, tá bom? Então a nossa atividade 1 ficou assim. Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Não adianta vocês decorarem essa ordem, tá? Porque lá na prova a tia Cris vai mudar todas as ordens. Atividade 2. Marque um X nas respostas corretas. Essa atividade está lá na página 9 e 10 da apostila do primeiro bimestre. Vamos lá. As fotografias, as gravuras, as pinturas e os desenhos e os filmes são fontes muito importantes que nos ajudam a reconstruir a nossa história. Então, nós estamos falando de fontes históricas. Então, conforme o tempo vai passando, os lugares vão mudando. E com o passar do tempo, o que nos faz visualizar essas mudanças? Segundo, as fotografias, as gravuras, as pinturas, os desenhos e os filmes são fontes visuais. Então, será que tudo aquilo que estiver relacionado a imagens são fontes visuais? Próximo, as fotografias são o único tipo de fonte visual que nos fornece informações sobre a história de um lugar ou sobre os costumes das pessoas em uma época. Aqui quer dizer que as fotografias são o único tipo de fonte visual, será?
Próximo. As fotografias são documentos que representam o olhar do fotógrafo. Bom, se ele é quem está tirando a foto, ele que está registrando o momento, o lugar, o local, então é claro que ele está registrando uma impressão pessoal dele. Uma pausa para vocês responderem, logo a gente volta. Vocês têm que apertar a pause aí, tá? Senão o vídeo vai continuar correndo. Vamos lá então? As fotografias, as gravuras, as pinturas, os desenhos e os filmes são considerados fonte muito importante que nos ajuda a reconstruir a nossa história. Sim, é correto. As fotografias, as gravuras, as pinturas, os desenhos e os filmes são fontes visuais porque elas são imagens. As fotografias são documentos que representam o olhar do fotógrafo. É claro que sim. Se ele é quem está registrando aquele momento, então é através do olhar dele. Até aqui tudo bem? Vamos agora, então, na atividade 3, falar um pouquinho sobre o Brasil, terra de diversos povos e culturas. Página 9 de História do segundo bimestre. Atividade 3. Sobre os primeiros habitantes do Brasil, responda com um X as respostas corretas. Vou ler todas com vocês, vou dar um tempo e já nós voltamos com as respostas. Será que é verdade? Olha lá. Muito antes de o nosso país se chamar Brasil, os povos europeus já viviam nessas terras, por isso eles são considerados os mais antigos habitantes deste território? Se você achar que é certo, você coloca um X, se não, deixa em branco. Próximo. Muito antes de o nosso país se chamar Brasil, os povos indígenas já viviam nessas terras, por isso eles são considerados os mais antigos habitantes deste território, o Brasil. Será que é verdadeiro? Próximo. As culturas indígenas são bastante diversificadas. Os povos indígenas que habitam este território, o Brasil, esses povos vivem em florestas, terras indígenas e também em cidades. Será que é correto? Próximo, na época em que os portugueses chegaram ao Brasil, ao longo dos séculos de colonização, muitas etnias desapareceram, ou seja, muitos grupos de povos indígenas, tá? Desapareceram. E os grupos de povos indígenas que sobreviveram lutam até os dias de hoje para preservar a sua cultura e a sua identidade. Será que é correto? Já nós voltamos. Então, a tia Cris vai ler somente as que são consideradas corretas, tá? Para ver se vocês acertaram. Sobre os primeiros habitantes do Brasil, vamos lá. Então, muito antes de o nosso país se chamar Brasil, os povos indígenas já viviam nessas terras, por isso eles são considerados os mais antigos habitantes deste território. Outra correta. As culturas indígenas são bastante diversificadas, claro. Os povos indígenas que habitam este território, o Brasil, vivem em florestas, terras indígenas e também em cidades. E por último, também correto, na época em que os portugueses chegaram ao Brasil, ao longo dos séculos de colonização, muitas etnias desapareceram e os grupos de povos indígenas que sobreviveram lutam até os dias de hoje para preservar a sua cultura e a sua identidade. Vamos continuar então? Vira a página aí. Na atividade 4, vocês vão responder as questões utilizando um X, tá? Para a resposta correta. Vamos lá. Qual foi o primeiro produto que os portugueses começaram a explorar e extrair no território que hoje corresponde ao Brasil? Vou ajudar vocês, tá? Desse produto era possível extrair um pigmento vermelho que servia para atingir tecidos. Será que é o pau-brasil, a cana-de-açúcar ou a canela? Vamos respondendo por aqui, tá? Para ser mais rápido. É o produto pau-brasil. Como se chamava a relação de troca que os portugueses estabeleceram inicialmente com os indígenas? Então, olha só, eram os indígenas que realizavam o trabalho de extração das árvores e carregavam os troncos de árvores até as embarcações. Mas eles queriam sempre algo em troca. Então, essa troca que os portugueses estabeleceram com os indígenas se chama diáspora,
escambo ou exploração? O que vocês acham? Então, diáspora, ali no caso, significa que é pessoas que foram forçadas a saírem dos seus países de origem para vir para outras regiões e trabalhar como escravos. Isso se chama diáspora. Então, não é diáspora. Então, esse tipo de troca que os portugueses estabeleceram com os indígenas é conhecido como escambo. Atividade C. Qual era a situação dos africanos que eram arrancados de suas terras, de sua cultura e de sua comunidade e trazidos de maneira forçada para a colônia? Vieram forçados para trabalhar em exploração, vieram forçados para trabalhar como escravos ou vieram para colonizar o Brasil? Muito bem, quem diz que eles vieram forçados para trabalhar como escravos, ou seja, a palavra correta é escravismo. E por último, atividade 5, vocês vão completar as frases com as palavras do quadro: cultura, identidade, grupos, indígenas, especiarias e história. Leiam a atividade, respondam e a tia vai dar uma pausa aqui, daí logo a gente volta com as respostas. Quero saber o que vocês aprenderam com esse conteúdo do segundo bimestre, tá? Nessa atividade vai falar da importância da cultura, da identidade, dos grupos, dos lugares onde nós vivemos. Que as histórias nos conectam com os outros tempos, espaços e memórias. E até as experiências que foram contadas de pessoas com quem nós convivemos, tá? Pode constituir a nossa memória e a nossa identidade. Ah, tia Cris, mas o que é identidade? Então, olha, identidade é justamente tudo aquilo que está nos ligando às outras pessoas, aos grupos do lugar onde nós vivemos, às suas histórias, tá? Ela nos ajuda a construir a pessoa que nós somos e também na forma como nós vamos realizar as nossas atividades de modo coletivo, ou seja, em grupo, tá? Então a identidade ela está ligada a tudo aquilo que é cultura de um lugar, de um povo onde nós vivemos. Então vai ficar assim. Eu aprendi sobre a importância de valorizar a história e também a cultura dos diversos grupos do lugar onde nós vivemos. Então, onde tem história, tem cultura e vice-versa. Letra B. Conhecer os grupos sociais e étnicos do lugar onde vivemos pode nos ajudar a construir a nossa própria identidade, ou seja, pode ajudar a construir quem somos, ou seja, a revelar quem nós somos de verdade. Os primeiros habitantes de nosso país foram os... Quem vivia aqui, pessoal, muito antes do nosso país se chamar Brasil? Antes dos portugueses chegarem aqui? Os indígenas. Letra D. Quais eram os produtos mais cobiçados pelos europeus na época da expansão marítima, pessoal? Ou seja, as especiarias orientais eram os produtos muito valorizados na época da expansão marítima europeia. Eram produtos considerados muito caros naquela época e hoje, atualmente, elas são bem baratinhas. Bom, essa é a nossa revisão de hoje, porém a tia Cris quer que vocês estudem outros tipos de especiarias que estão lá na página 12 de História. Bom, e por hoje é só. No mais, estudem as outras atividades que nós já fizemos também, tá? Um beijo bem grande no coração de vocês.